Explodiu mais uma bomba muito grave para os lados da atual gestão do Corinthians. Treinador Fernando Diniz tem início surpreendente e inesperado dentro do timão. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Mirassol fora de casa, buscando a vitória para tentar se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Mirassol fora de casa, buscando a vitória para tentar se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Mirassol, jogo que acontecerá no estádio Maião e será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e também ele fez testes na equipe que deverá iniciar esse jogo de hoje. Na parte final dos treinamentos tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta agora as atenções no Campeonato Brasileiro, após a conquista de mais uma vitória pela Libertadores no último meio de semana, tendo a necessidade de ter uma sequência de vitórias no Campeonato Nacional, com o objetivo claro de se afastar ainda mais do Z4 e, claro, pensar já em escalar posições, em subir na tabela da competição. Fernando Diniz ainda segue com problemas, vários desfalques, por exemplo, os jogadores que estão suspensos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, o André e o Carrilho, além da lista de jogadores machucados que tem o Hugo Farias, o Kaique, Charles, João Pedro Tchoca, o Memphis, que já está em processo final de transição, e de última hora o Vitinho também acabou se tornando desfalque por problema de lesão. Falando de Campeonato Brasileiro, ganha o Hugo Souza, retornando, ele que não atuou diante da equipe do Vasco porque estava suspenso, e também o atacante Guinegão, recuperado de lesão, voltou a ficar à disposição, aliás, está à disposição pela primeira vez do novo treinador do Corinthians. Então, com isso, uma provável escalação do timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Ranielli, Gabriel Paulista, André Ramalho, Matheus Bidu, Alan, Matheus Pereira, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: é uma grande oportunidade para o Corinthians buscar subir posições na tabela do Brasileirão e não ficar ali flertando com a zona do rebaixamento. E, claro, uma grande oportunidade para a equipe comandada pelo Fernando Diniz demonstrar, provar que realmente vem evoluindo cada vez mais. Claro, as dificuldades são enormes, Campeonato Brasileiro é bastante complicado, muitos desfalques o Fernando Diniz tem, mas o Corinthians precisa trazer para o Campeonato Brasileiro, levar para o Campeonato Brasileiro toda a eficiência, por exemplo, que estamos tendo na Libertadores da América. Necessitamos ter uma sequência de vitórias. Para mim, o Corinthians precisa ter pelo menos umas 3 ou 4 vitórias consecutivas para começarmos a falarmos de tranquilidade no Brasileirão e, claro, aí as atenções na Libertadores serem ainda maiores. Então, é um Corinthians que com o Fernando Diniz tem um início promissor, daqui a pouco falaremos sobre isso, mas claro, ainda o Corinthians busca ter uma boa sequência no Brasileirão. Eu, particularmente, tenho muita confiança que o Corinthians com o Fernando Diniz vai evoluir cada vez mais, os jogadores estão entendendo, estão abraçando a ideia, e eu tenho confiança que hoje o Mirassol é o penúltimo colocado do campeonato. Então, tenho confiança que hoje o Corinthians vai conseguir fazer um grande jogo. Vamos vencer a equipe do Mirassol
e somaremos mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar sobre Fernando Diniz. Ele está tendo um início surpreendente e inesperado dentro do Corinthians. Quando o Corinthians finalmente decidiu demitir o Dorival, após perceber que realmente o trabalho do ex-treinador não iria mais para frente, muitos questionamentos surgiram a partir do momento que o Corinthians anunciou a contratação do Fernando Diniz. Por exemplo, o Dorival foi demitido em um domingo, dia 5, no dia 6, no outro dia, o Fernando Diniz já estava sendo anunciado oficialmente, dividindo opiniões, muitos acreditando que era um grande erro, que o Fernando Diniz não iria conseguir fazer aquela equipe que estava a 9 jogos sem vencer ter bons resultados. E, sinceramente, essas pessoas hoje se surpreenderam e, claro, também algo inesperado acabou acontecendo. Por quê? Porque o Fernando Diniz, até aqui, em 7 jogos no comando do Timão, Fernando Diniz está tendo um aproveitamento fantástico. Para se ter uma ideia, hoje, o aproveitamento do Fernando Diniz está em 81%. São 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 8 gols marcados, nenhum gol sofrido. É um Corinthians que há 7 jogos não toma nenhum gol. E o que é melhor, a equipe vem apresentando evolução. Um Corinthians sólido, organizado e, claro, já aparentando uma identidade dentro de campo. Então, esse início muito promissor do Fernando Diniz está surpreendendo a muitos e, claro, inesperadamente. Quem acreditava quando o Fernando Diniz chegou que depois de 7 jogos ele teria 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota? Então, sinceramente, Fernando Diniz, inesperadamente, resultados fantásticos, isso é muito bom para o nosso Corinthians e, claro, como eu disse, surpreendendo muita gente e tomara que siga evoluindo cada vez mais. A minha opinião quanto a esses números do Fernando Diniz é a seguinte: surpreendente, inacreditável, podemos tratar assim. Para mim, esse início do Fernando Diniz é algo que praticamente ninguém imaginava. Eu, particularmente, acreditei sim que o Fernando Diniz iria conseguir dar uma arrumada nas coisas, principalmente pelo que ele faz na questão de incentivo, mais naquela parte da conversa, porque o Diniz ainda não teve muito tempo para trabalhar, chegou sem tempo para trabalhar. É um treinador que podemos falar que está trocando o pneu com o carro em movimento. Fernando Diniz vai ter tempo mesmo para tentar implantar o seu estilo de trabalho, para mim, somente no mês que vem, durante a Copa do Mundo. Então, sendo sincero, eu particularmente não imaginava que o início seria tão promissor assim. Estamos falando de 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e nenhum gol sofrido. Uma defesa bastante sólida. Tomara que esse time do Fernando Diniz, absolutamente, que vai ter um momento que vai oscilar. É um Corinthians que sofre principalmente por lesões. Fica difícil você manter a escalação. O Fernando Diniz gosta disso. A equipe vai oscilar. Mas, claro, eu particularmente torço muito para que continue evoluindo cada vez mais, que o Corinthians consiga ir longe em todas as competições que nós estamos. E, claro, que o trabalho cada vez vá melhorando mais, porque nós, por exemplo, já não estávamos mais aguentando tudo o que estava acontecendo ali naquela reta final dos trabalhos do Dorival. Então, volto a dizer, para mim esse início do Diniz é surpreendente e até inacreditável mediante aos resultados. Estamos falando de aproveitamento acima de 80%. Que ótimo, que continue melhorando cada vez mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. É isso mesmo, por incrível que pareça, mais uma bomba explodiu e muito grave para os lados da atual gestão comandada pelo Osmar Stabile. Fica até difícil, mas as bombas dentro do Corinthians
estão cada vez mais frequentes. Eu falo cada vez mais difícil o fato do Corinthians seguir nesse formato que, ainda por incrível que pareça, tem gente que acredite no modelo associativo, que hoje o clube é comandado à base política. Infelizmente, o Corinthians se tornou, na verdade, um grande processo político que não tem mais como evoluir, não tem mais como ir para frente. Infelizmente, essa é a visão que eu tenho, conforme nós estamos acompanhando. Intervenção judicial é algo que vai crescendo cada vez mais, e como eu falo para vocês, não é mais se, mas quando vai acontecer a intervenção. Por quê? Muitas coisas, muitos motivos existem para isso. E, falando em motivos, isso é o que mais vem acontecendo dentro do clube. E algo muito grave aconteceu. Quando o Osmar Stabile, por exemplo, assumiu, ele criou um comitê de reestruturação financeira, demonstrando orgulhoso, está fazendo isso e tudo mais. E o que aconteceu? Os coordenadores desse comitê de reestruturação financeira deixaram seus cargos por insatisfação com a gestão. André Recoder e Gabriel Diniz, profissionais de mercado, saíram após perceberem que decisões que deveriam ser técnicas estavam sendo um caminho político. Lembrando que o Corinthians apresentou um déficit nas contas de 2025 acima de 143 milhões. O déficit era para ter sido muito maior se não tivessem feito aqueles ajustes com coisas que aconteceram nesse ano. E ainda por cima, nesse ano, os 2 primeiros meses, o déficit já está na casa de quase 100 milhões de reais, acima de 93 milhões. Então, com as recomendações que foram criadas pelos profissionais, por exemplo, corte de custos, ajustes urgentes, nada teria sido colocado em prática, ou seja, ignoraram quem foi chamado para organizar as coisas. Se nem os especialistas estão conseguindo trabalhar dentro do Corinthians, é por isso que eu falo para vocês que hoje o Corinthians é comandado simplesmente por questões políticas. Então, mais uma bomba, por incrível que pareça, lá estou eu aqui mais uma vez falando de bomba para vocês que explodiu dentro do Corinthians, e bastante grave isso que aconteceu. A minha opinião quanto a essa bomba que explodiu para os lados da gestão Osmar Stabile é a seguinte: que situação, que ponto que a gestão chegou. Estamos falando de um comitê que, quando foi criado, o atual presidente se orgulhando daquilo que estava fazendo, dizendo que as coisas seriam feitas da forma correta, e de repente as pessoas que ele colocou nessas funções saíram por insatisfação. Informação do GE. Vejam ao ponto que as coisas estão chegando no Corinthians. E aí eu falo mais uma vez para vocês, como que ainda exista alguém que acredite que o modelo associativo ainda terá condições de se recuperar? O próprio presidente Osmar Stabile falando que na parte financeira, daqui 5 anos as coisas estarão controladas. Vejam bem, janeiro e fevereiro, déficit no vermelho, 93 milhões, acima de 93 milhões. Que absurdo! É por isso que eu venho falando para vocês há um bom tempo. Intervenção judicial é a única saída dentro do Corinthians. Não se tem outro caminho. Antes de uma SAF, tem que haver a intervenção para limpar, ter uma auditoria completa e limpar, livrar o Corinthians de todas as pessoas que fazem mal ao clube. Então, mais uma bomba, para mim é muito grave isso, é uma bomba gravíssima. O presidente cria um comitê para reestruturação e esse comitê derrete, acaba, porque as pessoas não estavam conseguindo fazer nada, por questões políticas. Nada ali era decidido por questões técnicas, e sim por questões políticas, ou seja, para agradar os políticos do clube. Enfim, infelizmente é por isso que o Corinthians está na situação. Quase 3 bilhões de dívidas, as dívidas aumentando cada vez mais, a atual gestão vive de empréstimos e adiantamentos. É o que eu falo para vocês, intervenção é o único caminho.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês estão achando desse início do Fernando Diniz, com aproveitamento acima de 81%. E quanto a essa bomba para os lados da gestão Osmar Stabile, um planejamento de reestruturação acabou dissolvendo por questões políticas. O que vocês têm a dizer sobre isso? E o jogo de hoje contra o Mirassol? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 1-0 para o Timão. Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!